Boa noite a todos que chegaram aí agora ou chegaram até mais cedo, mas vamos dar início aí à nossa aula. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre, na verdade, um pouco sobre detalhamento. Eu não vou iniciar propriamente com o detalhamento da taxa de aço, determinação da taxa de aço, pelo seguinte fato: para a gente determinar a taxa de aço, a gente precisa saber um pouquinho sobre detalhamento. E sabendo um pouco sobre detalhamento, isso vai facilitar na hora da escolha das nossas tabelas. Então eu prefiro dar início então a essa parte de detalhamento, acho que fica mais legal. E depois a gente retoma na parte de dimensionamento da taxa de aço. O dimensionamento da taxa de aço é algo bem, que eu diria assim, isso não é complexo, mas demanda um cuidado adicional. E aí a gente vai falar disso ainda hoje. Bom, quando a gente fala então, tá todo mundo vendo minha tela aí, né? Tá legal? Beleza, acho que eu compartilhei. Isso, compartilhei. Então, quando a gente fala do detalhamento propriamente dito em estrutura de concreto armado, então a gente vai estar basicamente trabalhando com algumas premissas básicas, né? E entre essas premissas, o primeiro ponto é quanto ao diâmetro da barra, da armadura longitudinal. A norma ela estabelece um limite, até interessante, né? Que varia de 10 milímetros até o próprio diâmetro, largura sobre 8, ou seja, menor largura, menor dimensão, dividido por 8, ou seja, 1/8 da menor dimensão. Por que eu digo que é um negócio até interessante, né? Porque a gente vê pilares comumente feitos com barra de 8 milímetros. Mas aí eu diria que seriam situações um pouco incomuns, né? Que seriam casinhas sem dimensionamento estrutural, ou às vezes pilares sem função estrutural, ou às vezes outras condições que não propuseram o dimensionamento desse elemento, ou não seguiram a NBR 6118. Eu coloco uma ressalva aqui, que uma vez um aluno me falou e eu ainda não tive curiosidade de ir pesquisar. Um aluno me falou que a NBR 15575 trata sobre a possibilidade de fazer pilares com dimensões menores do que os 14 centímetros, e se eu não me engano fala sobre uma ressalva de se utilizar armadura de 8 milímetros, mas fica aí vamos dizer, a curiosidade. Eu ainda não fui tão curioso de ir lá e pesquisar isso, mas é algo que às vezes dá aí para vocês traçarem alguns rabiscos, né, sobre isso. Depois a gente faz uma discussão. Bom, então, via de regra, no mínimo armadura de 10 milímetros. No mínimo armadura de 10, que a gente vai adotar no nosso detalhamento, limitado a 1/8 da menor largura. Joia. Outro ponto interessante da norma, que diz respeito à taxa de aço, ou seja, a quantidade de aço na seção, então, a quantidade de aço na seção, a NBR 6118 ela também traz alguns parâmetros essenciais, tanto no quesito de taxa de aço máxima, quanto no quesito de taxa de aço mínima. Então, nós vamos ter aqui uma relação quanto, vou colocar, chamar de ρ, seria a taxa de aço mínima na minha seção transversal. Em via de regra, a gente tem uma equaçãozinha básica para determinar, mas em via de regra, essa taxa de aço ela tem que ser maior do que 0,4% da área
de concreto da seção transversal. Ou seja, se eu tenho aqui um pilarzinho, vamos colocar aqui 20 por 30, pilarzinho 20 por 30, isso vai nos dar 600 centímetros quadrados. Então vamos fazer as contas aqui. Então, ó, a área de concreto vai ser igual a 20 centímetros vezes 30. A minha área de concreto igual a 600 centímetros quadrados, vezes, deixa eu anotar aqui, vezes 600 centímetros quadrados. Então, a taxa de aço mínima, a menor, como é que eu diria, menor distribuição de aço na seção transversal desse pilar vai ser 0,4% dos 600 centímetros quadrados. Isso vai nos dar, vezes 0,4, 600 vezes 0,04 vai me dar 2,4 centímetros. Então, vamos ter que colocar aqui no cantinho o AS mínimo, algo aproximado de 2,4 centímetros quadrados. Então, eu não posso dispor uma taxa de aço menor do que 2,4 centímetros quadrados. Então, joia. Se a gente representar isso em forma de, por meio de barras, vou colocar aqui. Se eu tenho uma barra, aliás, vamos colocar numa outra folha que vai ficar bagunçado. Se eu tenho aqui a taxa de aço de um φ de 10 milímetros é igual a π vezes o diâmetro, que é 1 centímetro ao quadrado, sobre 4. Isso vai nos dar 0,1 quadrado vezes π dividido por 4, 0,78, então 0,785. Se eu tenho 2,4 centímetros quadrados, então vou calcular aqui a quantidade de barra de 10 necessários para suprir 2,4 centímetros quadrados, dividido pela área de uma barra, isso daqui é centímetro quadrado, 0,785 centímetros quadrados. Isso vai nos dar aproximadamente 3,05 barras. Joia! Está muito próximo de 3, beleza, mas tem uma ressalva na norma que é, no mínimo, uma barra em cada quina ou cada canto. Ou seja, qualquer seção transversal terá que ter no mínimo 4 barras. Qualquer seção transversal retangular, tá? A gente tem algumas condições um pouco diferentes para seções circulares e outras geometrias. Então, no mínimo, para aquela seçãozinha de 20 por 30, 4 φ de 10 milímetros. Bom, aí a norma estabelece, né, além da gente ter que colocar uma taxa de aço mínima na minha seção transversal, a norma ela também estabelece uma condição dita taxa de aço máxima, que aí a gente vai chamar de ρ máximo, onde ρ máximo é nada mais do que 8%. Só que aqui, gente, a gente tem que tomar um cuidado na hora de interpretar esses 8%. Né? Porque 8% é muito aço na seção transversal. Se eu for pensar aqui, se eu for pensar naquela seção transversal 20 por 30, então, considerando aqui para a área de concreto que a gente estava trabalhando anteriormente, 20 por 30, que vai me dar uma área de 600 centímetros quadrados,
8% disso vai me dar algo aproximadamente 0,8 vezes 600, 4,8, opa, aqui 48 centímetros quadrados. É isso, 8, isto mesmo. 48, cadê? Deixa eu colocar um negócio melhorzinho aqui, que não é aproximado não, aqui é igual mesmo. 48 centímetros quadrados de aço. Tá. Só para vocês entenderem em questões de barra, né? Isto, 48 dividido por... Se a gente pegar essa taxa de aço de uma bitola de 10 milímetros, só para a gente ter ideia, o que daria de barras? Aproximadamente, essa taxa de aço é aproximadamente 61 barras de 10 milímetros. Tá. Por que eu digo para vocês tomarem o devido cuidado com o que eu estou, o que seria essa taxa de aço máxima na seção transversal? Quando a gente tem um pilar, a gente está analisando, na pior das situações, 3 seções transversais: seção de topo, seção de base e seção de centro. Na grande maioria das situações, na verdade, a única condição, na verdade todas as condições, né? Não existe uma condição excepcional, a gente vai ter uma transição entre os pavimentos, né? Tratando de concreto armado, eu vou fazer o pilar, né? Eu vou moldar o pilar até o nível, sei lá, primeiro pavimento, e eu vou precisar garantir uma ancoragem, né? Uma continuidade desse meu pilar para o próximo pavimento. Então, o que a gente faz? A gente deixa as esperas, os arranques, né? Os arranques é aquelas pontas de ferro sobrando por cima da laje. Se você for perceber que naquela região de emenda de barras, a gente vai ter, no mínimo, a taxa de aço duplicada. Se eu tiver a continuidade da armadura para o andar superior, então a armadura que chega de cima vai ser igual à armadura que chega embaixo. E quando a norma trata desta condição, a taxa de aço máxima na seção transversal é 8%, ela está falando em qualquer seção transversal, que seja na base, que seja no topo, que seja no meio da seção transversal, da seção do pilar. Então, o que a gente costuma fazer, o que a gente costuma tratar como referência de taxa de aço máxima? Metade disso. Ou seja, 4%. Por quê? Bom, porque se eu respeitar algo próximo desses 4%, possivelmente numa região de transição de barras, eu vou estar garantido que a taxa de aço não vai superar os 8%. Imagine se eu tratasse o meu pilar, né, sei lá, digamos que eu tenho aqui digamos que eu tenho aqui um pilarzinho e, cara, eu dimensionei o pilar e deu uma taxa de aço absurda. Digamos, quando eu dimensionei esse pilar, deu lá uma taxa de aço na seção do centro de 6%. É absurdo, né? No sentido, é muito aço. Aí você fala assim, não, beleza, a norma me fala que em qualquer seção transversal eu posso ter 8% de quantidade de aço, né? 6% de área de aço comparativo à área de concreto. Só que aí o sujeito esquece que esse pilar ele vai ter continuidade, né? Ele parte de uma continuidade, então ele parte de alguma espera, né? Algum arranque, e nesse arranque aquela taxa de aço vai estar praticamente dobrada, porque eu preciso amarrar a minha estrutura. Então nessa região aqui onde eu estou amarrando, ó, nessa região é uma região de emenda de barras. Se é uma região de emenda de barras, o que está acontecendo? Ó, eu tenho um diâmetro, aqui eu tenho um outro diâmetro. Então, se eu pegar uma régua ou uma faca, né, o que quer que seja, passar aqui no meio,
opa, tem que pegar aqui embaixo, né? Passar aqui embaixo, ó, eu vou ter uma taxa de ácido de aproximadamente 12% da área de concreto. Ou seja, esses 12% excedem os 8% máximo que a norma me permite. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Por isso que o que a gente faz na maioria dos casos é limitar 4% para você já ter um parâmetro legal de trabalho. E de tal forma também que você não corra o risco de, sem querer, ter que redimensionar, né? Sem querer você faz lá, tal, coloca muito ácido na seção e por alguma situação você vai ter que redimensionar. Por alguma situação deu uma taxa de ácido lá de 6%, você vai ter que redimensionar esse pilar todo de novo para poder atender as demandas normativas. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tranquilo, pessoal, tá? Dando para acompanhar, beleza? Bom. Beleza, Rafael, interessante. Questão 8%, na hora que chega na transição dá 16%, é aço até falar chega. Isso, é aço demais, você tá doido. Bom, Ainda bem que você explicou lá o 0,4%, que eu tinha feito uma continha aqui agora, falei, nossa, deu aço demais, né? 0,4 dividido por 100. 0,4% mesmo. A gente tem que tomar esse cuidado. 4% já é coisa pra caramba, né? Até 0,4 também não é pouca coisa. É aço legal, que atende muitas situações de pilares. Se a gente pega aí uma edificação de pequeno porte, na grande maioria das situações a gente vai ter taxa de aço mínima. Vai ter um pilarzinho com 4 barras de 10. Isso, na grande maioria das situações, está refletindo a taxa de aço mínima da seção transversal. Bom, vamos lá. Dando continuidade às prescrições mínimas normativas, eu acho que eu já falei para vocês quanto às dimensões mínimas, o que a norma traz lá de dimensão mínima. Até falei com vocês também sobre pilares cuja dimensão é menor do que 19 centímetros. A gente tem um fator majorador dos esforços, né? Acho que tem umas aulas para trás aí a gente chegou a discutir isso, que variam, né? Se o meu pilar tiver 18 centímetros, o meu gama N é 1,05. Então, a cada 1 centímetro que eu vou reduzindo abaixo dos 19, eu vou aumentando 5% do carregamento, 5% dos esforços. Então, isso daqui também é uma prescrição normativa, tá? É uma regra. E que tem que ser olhado com cuidado para evitar com que a gente tenha edificações de grande esbeltez, né, e pouca rigidez. Isso daí tende a abraçar essa causa, vamos dizer assim. Bom, a norma também ela estabelece quanto a, eu falei para vocês, geometrias retangulares, por exemplo, geometrias colocar assim, não convencionais, geometrias em L, geometrias, pilares com seção circular. O que ele estabelece como distribuição de barra mínima seção? Aqui a gente já falou, no mínimo 4 barras, na verdade é uma barra por quina, então 4 barras. Já nesse elemento aqui eu falei para vocês, 4 barras por quina, então 4 barras, é uma barra por quina, 2, 3, 4. Só que aqui a gente tem uma ressalva, que é o seguinte: esse meu pilar em L, a gente vai ter um estribo, ele não vai ser um estribo em L, na verdade o nosso estribo ele vai ser dividido desta maneira, como se fosse 2 seções retangulares. Deixa eu colocar uma outra cor para o outro estribo. Então aqui vai vir o outro estribo da minha seção. Joia. Então isto, essa conformação, ela acaba gerando a necessidade de uma barra adicional aqui para a gente amarrar essa ponta do estribo, essa quina. Uma armadura aqui para a gente amarrar também esse meu sistema e uma armadura aqui para a gente também amarrar esse meu sistema. Essa daqui é até dispensável, Obrigatoriamente a gente tem que colocar essas duas na quina do estribo.
Aqui muitas vezes pode ser que demande ou pode ser que a gente coloque, né, para poder melhorar um pouco a amarração dessa seção transversal. Então, vou colocar aqui às vezes até em outra cor, porque ele não é necessário, não é obrigatório, mas muitas vezes a gente coloca como uma opção, né? Então aqui no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 barras necessariamente deve ser disposta nessa seção. E para essa seção circular, obrigatoriamente, a norma estabelece que no mínimo 6 barras. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no mínimo 6 barras para seções circulares independente do diâmetro. Então, o que vai acontecer se você fizer um pilarzinho aí de diâmetro de 30 centímetros, você vai ter que ter 6 barras na seção transversal. Só tem que tomar cuidado se essas barras não vão ficar muito próximas umas das outras. Joia! Então, quanto a detalhamento e no que diz respeito à seção transversal e distribuição de barras, show! Então vamos para o próximo tópico. Dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, pode ficar à vontade aí em mandar uma mensagem, ou às vezes ligar o áudio aí também. Bom, outra condição importantíssima, eu acho que essa condição é que vai definir justamente as diretrizes de... É justamente essa condição que vai definir essas diretrizes de detalhamento e escolha das nossas tabelas, dos nossos ábacos de dimensionamento da taxa de aço, que é justamente o espaçamento máximo e o espaçamento mínimo entre as barras. Perceba que a gente não está falando nada de estribo por enquanto, tá? Eu estou falando basicamente de armadura longitudinal. Bom, quando a gente fala de armadura longitudinal, a norma ela vai estabelecer então essas condições mínimas. De estribo é a mesma coisa, a gente tem condições mínimas e máximas de disposição. Mas quanto à armadura longitudinal, vamos ver, ó, vou desenhar uma seção transversal, eu acho que vai ficar mais fácil da gente enxergar isto aqui. E isso é interessante, esse conceito de espaçamento máximo, espaçamento mínimo, porque muitas vezes as pessoas não percebem, mas acabam colocando aço a mais em função dessa prescrição. Então, esse daqui é o estribo, armadura transversal. Então, eu vou colocar aqui agora 3 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então lembre que isso daqui é a minha armadura longitudinal, tá? Que é o meu chamado Fiele. E o que vocês estão vendo em azul é o meu FT. Estribo e armadura longitudinal. Só para poder dar uma clareada, eu ainda vou mostrar isso para vocês um pouco melhor. Ó. Quando a gente fala do pilar, tá, gente? Ó, a armadura longitudinal é essa sequência. É justamente o que a gente vai determinar por meio dos ábacos. E estribo, cara, vocês vão perceber que o estribo aqui ele toma um aspecto um pouco diferente lá de vigas. É muito interessante, o tratamento diferente, né? O estribo ele tem uma função básica de resistir ao esforço cisalhante, só que aqui no pilar ele ganha uma outra vamos dizer, um outro aspecto, um outro propósito, que é interessante. Bom, falando então das prescrições normativas, deixa eu colocar aqui agora de outra cor. Quando a gente fala de espaçamento mínimo, a gente vai tomar como referência esse sujeito aqui, ó, a face da minha armadura longitudinal até a outra face da minha armadura longitudinal. Então, o S mínimo é nada mais o maior valor entre 2 centímetros ou 20 milímetros, Fiele, ou
1,2 o diâmetro, seria o diâmetro do agregado, né? Isso. E quando a gente fala de espaçamento máximo, a nossa referência já é o centro de gravidade das barras. Então, vou desenhar aqui em cima. Então, eu vou chamar isso daqui de S máximo. E que segue uma regrinha que é o menor valor entre 2 vezes B ou 400 milímetros. Menor condição entre essas duas. Ou seja, 2 vezes a menor largura, onde B, né? Vamos só colocar aqui nome aos bois. B é a menor dimensão da seção transversal e H, não é o caso, mas H é a maior dimensão. Beleza. Bom, vamos lá. Espaçamento mínimo. A norma fala então que S mínimo é 2 centímetros medido da face a face, né, de face a face da armadura longitudinal, φL, que é o diâmetro da minha barra longitudinal que eu adotei, ou 1,2 o diâmetro do agregado. Geralmente isso daqui é o diâmetro máximo, tá? Por quê? Porque eu tenho que permitir a passagem dos agregados na minha seção transversal. Eu não posso fazer com que a armadura longitudinal ela funcione como uma peneira. Imagina só, eu tenho tanta armadura longitudinal, na hora que eu vou concretar, os agregados eles começam a ficar retidos dentro do núcleo do concreto. E o que você vai ter aqui no entorno, então, já que o agregado ficou retido aqui? Você teria a sua nata de cimento. E a sua nata de cimento ela fissura muito e, por consequência, os parâmetros de durabilidade do concreto não seriam atendidos. Então, o que a gente vai fazer é nada mais do que garantir essa transição, esse fluxo do concreto em toda a seção transversal. Joia. E, então, essa é a função básica de garantir o espaçamento mínimo. E quando a gente fala de espaçamento máximo, por que eu tenho esse limite? 40 milímetros ou 2B, o menor deles é o que tem que ser atendido, né? Imagine o seguinte, quando a gente tem não um pilar, uma seção transversal de pilar, às vezes uma seção muito extensa, e digamos que eu segui só aquela regrinha no mínimo uma armadura longitudinal em cada ponta. Beleza. E aí a gente vai ter aqui os estribos ligando uma ponta à outra. O que vai acontecer com essa região entre uma armadura longitudinal e outra? O cara vai ficar com pouca armadura. E seção de concreto com pouca armadura resulta em fissuras associadas a um processo de cura do concreto, né? Uma retração do concreto. Então a gente tem que garantir uma quantidade de aço mínima na seção. Eu não estou falando de taxa de aço, mas eu estou falando de distribuição de aço na seção, tendo em vista a gente garantir ou evitar o processo de fissuração da seção transversal. Não sei se vocês se recordam, mas lá em vigas a gente tem algo semelhante. Lá em vigas, se ela tem altura 60 centímetros ou mais, 60 centímetros, o que a norma me fala para colocar como armadura construtiva? O que a gente chama de costela, que seriam armaduras longitudinais ao longo do corpo da minha estrutura, né, ao longo da altura. Isso justamente tendo em vista o mesmo efeito. Aqui é como se fosse costela na vertical e na viga a gente vai ter costela na horizontal, né, paralelo à armadura longitudinal. Então o efeito é o mesmo, o princípio é o mesmo. Então imagine que eu tenho uma seção transversal. Vamos fazer um exemplo, sei lá. Então digamos que eu tenho aqui uma seção transversal de 15, vou
colocar aqui 15 por 45. Cara, não sei o que vai dar aqui, tá? Eu tô chutando esses valores, tomara que eu acerte, né? É o que eu quero mostrar para vocês, ó. Aí eu tenho aqui os meus estribos. Opa. Digamos que esses estribos, o diâmetro é 5 milímetros. Vai ficar mais fácil nossa disposição. E digamos que eu tenho barras de 10 milímetros. Então eu fiz lá o dimensionamento, Fiere 10 milímetros. Então digamos que eu fiz o dimensionamento da minha estrutura e para esse dimensionamento, para esse carregamento, para esses esforços, 4 barras de 10 atende todo mundo, né? Eu não precisaria de mais, né? A taxa de aço mínima atenderia perfeitamente o esforço, né? Atenderia todas as condições. Só que o meu pilar é um pilar 15 por 45. Aí o que a norma te fala? A norma fala que você tem que respeitar um espaçamento mínimo. Bom, isso daqui a gente já vê que está muito além do mínimo, mas vamos calcular. O sisteminha computacional ele vai fazer isso para vocês, ó. Vamos colocar aqui as informações básicas também, né? Digamos que meu cobrimento aqui é 3 centímetros. Meu cobrimento nominal 3 centímetros em todo o contorno, né? Em toda a minha estrutura. Show de bola. Então a gente vai ter, ó, da face até a face do meu pilar. Vocês concordam que eu tenho 3 centímetros e eu ainda tenho aquele diâmetro. Deixa eu voltar aqui. Eu ainda tenho o diâmetro, aí eu vou desenhar um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Eu ainda tenho a espessura do diâmetro do meu estribo, que é 5 milímetros. Então isto daqui vale para mim 3,5. E a mesma coisa eu tenho do outro lado, ó, de face até face, 3,5. 3,5 centímetros. Tá, se eu já tirei desse meu elemento, ó, eu tenho 45. Já foram 7,5, já foram 3,5, 3,5, ou seja, já foram 7. Me restam ainda 38 centímetros de face a face externa da minha armadura longitudinal. Só que eu já sei que esse meu elemento tem 1 centímetro de diâmetro. Então, 1 centímetro de diâmetro. O que me sobrou aqui internamente? Ó? Internamente de face a face foi 45, menos 3,5 de um lado, 3,5 do outro, menos 1, menos 1. Então, 7, 8, 9. Ou seja, vai sobrar para a gente aqui 30, tirei 9, menos, tirei 5, 40, tirei 4, 36 centímetros. Beleza? Então, joia. Aqui eu já determinei que meu S, meu espaçamento, ó, este é maior do que o S mínimo que a norma me pede, que é no mínimo 2 centímetros, ou φ, que é o diâmetro, que é L, ou o diâmetro máximo do agregado. Se o meu agregado for 4,8 centímetros, para abrir está 1, cara, 1,2 vezes 4, né, 4,8 vai dar, deixa eu ver aqui, ó, 1,2 vezes 4,8, 5,76, ou seja, 36 está muito além. Estou respeitando perfeitamente o espaçamento mínimo da minha seção. Agora vamos ver o espaçamento máximo. Quanto ao espaçamento máximo, a norma já fala algo um pouco diferente. Ó. Vamos buscar uma outra cor aqui. A norma fala que para avaliar o espaçamento máximo,
para eu poder avaliar o espaçamento máximo, eu tenho que pegar isso daqui, ó, é o centro a centro da minha barra. Então, de centro a centro, eu tenho os mesmos 36, né? Ó, os mesmos 36 de baixo, mais meio centímetro, que é essa metade de 1, mais meio centímetro de outro lado, meio com meio 1. Então, no final das contas, eu tenho de centro a centro 37 centímetros. Tá, e aí, esses 37 centímetros, como é que tá legal ou não? Ficou legal não. Aí a gente vai pegar e avaliar esse meu elemento. Como que eu vou avaliar? A norma me fala que esses 37, né, na verdade, esse centro a centro, tem que ser o menor valor entre 400 milímetros. O joia, 370 é menor do que 400, né? 37 centímetros é menor do que 40 centímetros. Ou 2 vezes B, onde B é 2 vezes 15 centímetros, onde isto vai me dar 30 centímetros. Aí você olha assim, opa, se é para eu escolher o menor valor entre os dois, o menor valor é os 30 centímetros. 30 centímetros é menor do que 37, então a norma não me possibilita utilizar apenas 4 barras na seção transversal. Mas aí você me fala, mas o AS que eu calculei correspondia a apenas 4 barras. Não tem problema. A norma vai falar para você redetalhar, você não vai ter que redimensionar, mas você vai ter que redetalhar essa seção transversal para a seguinte situação. Ao invés de você colocar apenas 4 barras, você vai ter que colocar uma, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for olhar, a grosso modo, se aqui eu tinha 37,5, se eu coloco uma barra aqui no centro, esse 37,5 vai ser dividido por 2. 37,5 dividido por 2, 37 dividido por 2, 18,5. Então, quer dizer que de centro a centro aqui agora eu vou ter 18,5 centímetros, que vai atender perfeitamente o valor mínimo, né? 18,5 é menor do que os 30 centímetros. Então, gente, vocês têm que tomar bastante cuidado na hora que for dimensionar a estrutura de vocês. Ó, isso daqui é um quesito de atenção, ó, no projeto, porque envolve justamente o detalhamento. Isso daqui não tem nada a ver com o dimensionamento, digamos assim. Essa quantidade de aço, entre aspas, excessiva, não tem nada a ver com o dimensionamento. Tem a ver, sim, com o detalhamento da armadura na seção transversal e as prescrições as prescrições mínimas normativas. Aí, o que você... Vocês perguntam, mas e aí, Rafael, o que você faz? Lá nas outras aulas passadas, eu ensinei vocês a entender o comportamento do pilar a partir de informações básicas, como força normal adimensional, ou força adimensional, que é o Ni. Então, você vai virar para esse sujeito, né, que você acabou de detalhar, e vai fazer a seguinte pergunta: qual é o Ni desse meu elemento? O Ni dele está algo aproximadamente 0,30. Opa, 0,30 é um pilar subcarregado. Você pode reduzir essa largura, ao invés de você usar 45, sei lá, você pode passar às vezes para 35 ou 40 e reavaliar, né? 40 vai dar, não sei, talvez chegue até próximo dos 7 centímetros. Você reduziu 5, não vai dar não, 40. Você tem que reduzir no mínimo 7 centímetros aqui na seção transversal. Então, você vai avaliar se o 35 centímetros te atende. Ou, você vai aumentar isso tudo aqui, ó. Ao invés de você trabalhar com pilar de 15, ao invés de você trabalhar de pilar com 15 por 45, você trabalha com um pilarzinho, sei lá, 18, 19, 20, 16, não sei, né? Dentro de uma condição que você consiga aumentar esse valor ou reduzir este valor.
só que sem extrapolar muito o valor de Ni, que seria a força normal adimensional. Então você vai fazer, na verdade, aqui uma brincadeira com os números e depois redimensionar a sua estrutura. Depois você vai redimensionar todo o elemento na seção transversal para aquela condição. Então, isso ajuda muito na hora do detalhamento. A gente trabalhou com barras de 10 milímetros aqui, mas isso daí é válido para qualquer armadura, né? 12,5, 16. A prescrição mínima e máxima é independente da bitola, né? E sim da distribuição no contexto geral. Beleza, pessoal? Deu para entender isso daí? Joia? Tem mais um negócio. Deu sim, Fran. Bacana. Show de bola. A gente tem mais um negócio legal, né, de pilares que, cara, eu ficava batendo a cabeça. Eu falei, nossa senhora, por que isso é dessa forma? Quando eu falo isso, porque é o seguinte, ó. Como eu mostrei para vocês aqui, nós temos o nosso pilar, né? Já vimos que a armadura longitudinal ela tem a função básica de resistir aos esforços, né, aos momentos fletores. Ela vai entrar, ela vai participar também do equilíbrio aí de esforço de compressão, vai. Que ora, uma parte dessa minha seção vai estar comprimida, ao passo que a outra vai estar tracionada, então a armadura ela entra como complemento. Aí eu te pergunto, e esse elemento estribo, né? Qual que é a função desse sujeito, cara? Resistir ao esforço cortante. Primeira coisa que a gente pensa, pô, o estribo, se a gente retoma lá de vigas, em vigas eu aprendi que todo esforço cisalhante, o esforço cortante na minha seção transversal, eu tenho que dimensionar uma armadura transversal para resistir aquele esforço. Em pilar, isso fica em segundo plano, tá? O estribo então não resiste a esforço cortante? Resiste. Só que a gente não dimensiona o pilar para resistir a um esforço cortante. É o papel principal do estribo. A gente não dimensiona o estribo para resistir ao esforço cortante de pilares. A gente dimensiona o estribo. Na verdade, a gente não dimensiona, a gente detalha o estribo para evitar um processo chamado flambagem das barras. Eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece? Se a gente for imaginar, eu tenho aqui uma seção transversal qualquer. Vamos pegar aqui uma seção transversal, beleza, de um pilar. E essa seção transversal ela está solicitada a uma carga normal de cálculo. Perceba que, né, aqui a gente representa de uma forma concentrada, mas digamos que essa força ela vai estar atuando na minha área, né? O interesse é esse mesmo, está atuando aqui nessa minha área do meu pilar. Então isso é um pilarzinho, isso é um pilarzinho e tal, beleza? Então essa carga ela vai estar atuando nessa superfície. Se a gente for pensar, isso daqui é uma pressão nessa área superior do pilar. E se a gente está pressionando essa seção, quer dizer que aquelas barras que compõem o meu pilar, elas também estarão sujeitas, aquela seção transversal das barras, também estarão sujeitas a uma condição de compressão. Então, se eu pego uma barrinha dessa aqui para o lado, essa barrinha é um elemento muito esbelto. E esse elemento muito esbelto solicitado a uma carga NSD, a possibilidade disso daí flambar é muito grande. Na verdade, isso daqui flamba até com o próprio peso, né? Só você pegar uma barra de 3 metros, colocar ela na vertical e ver o que vai acontecer. Ela vai flambar, cara. Então, a função primordial dos estribos na seção transversal é justamente evitar esse processo, na verdade, reduzir o comprimento de flambagem na minha peça. Então, da minha armadura. Então, eu vou travar essa minha armadura com os estribos, né? Na verdade, vai em toda a seção, né?
contorna toda a seção. E aí, ao invés do comprimento de flambagem da minha barra ser isto tudo, o comprimento de flambagem da minha barra vai ser esses lancezinhos aqui, ó. Rafael, aí vai entrar tipo aquela formulazinha de Euler, até que não, né? Já tá tudo tabelado, né? Tá tudo tabelado. Né, a origem desse detalhamento até pode ter, né, a teoria de Euler aqui envolvido e tal, mas, cara, isso daqui é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Quando a gente fala de detalhamento da armadura longitudinal, da armadura transversal, a gente está falando aqui em condições, ó, deixa eu pegar a regrinha básica aqui para gente, deixa eu colocar aqui numa outra folha. A gente está falando basicamente, vou desenhar aqui tá. Então eu tenho aqui uma seção transversal. Às vezes me perguntam, mas quer dizer então que eu não detalho a armadura transversal para o esforço cortante? Na verdade, a armadura transversal mínima já é uma armadura considerável. E ela acaba abraçando, ela acaba contemplando, na grande maioria dos esforços cisalhantes no qual esse pilar vai estar sujeito. Mas quanto que eu vou ter que verificar então se a armadura transversal desse pilar é suficiente para o esforço? Cara, quando você tiver um esforço significante ao longo do vão. Se você tiver, sei lá, esse pilar é um pilar de uma cortina, ou esse pilar está sujeito a um empuxo, sei lá, que seja de terra, um empuxo de água, então você vai verificar quando você tiver esse esforço cortante considerável. Se não tiver, cara, a armadura mínima que a gente vai detalhar aqui, ela vai atender perfeitamente. Então a gente trata aqui como ST, né, que seria o espaçamento entre os estribos. Deixa eu colocar aqui. Então vamos colocar aqui o espaçamento entre os estribos. ST tem uma regrinha básica que é menor valor entre 200 milímetros, menor dimensão da seção, ou 12 para o aço CA50, né? 12 Φ, 12 FL para o aço CA50 ou 24 FL para o CA25. Tá? É só uma premissa, né? Vamos dizer assim. Bom, então quer dizer que eu não vou dimensionar. Não, você não vai dimensionar. Você vai simplesmente considerar o espaçamento, a menor dimensão dessas relações apresentadas. Ou vai ser 20 centímetros, sei lá, o meu pilar ele tem 30 centímetros de largura, 30 é maior do que 20 centímetros, né, os 200 milímetros. E 12 vezes, digamos que eu estou com armadura longitudinal de 10 milímetros, daria 12 centímetros para o aço CA50. Então a menor condição aqui seria os 12, né? Então entre 30, 20 e 12 é 12, então o espaçamento seria 12. Por isso que é muito comum quando a gente coloca bitolas de 10 milímetros, a gente ter lá Φ de 5 a cada 12 centímetros, ou seja, a bitola, né, que seria o diâmetro da bitola transversal a cada 12 centímetros. Então isso é muito comum justamente porque na grande maioria dos casos a gente cai nessa situação. Bom, aí tem uma condição também que e o diâmetro? Como é que a gente determina o diâmetro? A norma ela vai falar que φt... Isso aí que eu ia te perguntar. Isso, ó, o diâmetro dos estribos, o φt, ele não pode ser menor do que 5 milímetros e nem a 1/4 de diâmetro da barra isolada, e nem, vou colocar,
colocar o contrário aqui, ele tem que ser maior ou igual a 5 milímetros ou a 1/4 do diâmetro da armadura longitudinal, né? Só que aqui eu estou falando da armadura longitudinal utilizada, armadura isolada. O que seria isso, né? Até coloca aqui entre parênteses, armadura isolada. Porque a gente pode ter em pilares, em algumas situações, um feixe de barras. Então, um feixe de barra é quando eu pego, por exemplo, 3 barras ou 4 barras ou mais, né? Ou de 2 ou mais barras. E essas barras, elas representam um diâmetro um pouco maior. Às vezes eu preciso de um diâmetro no pilar, às vezes é um pilar de ponte, não sei. Eu preciso de um diâmetro, por exemplo, de 60 milímetros. Eu não tenho comercialmente 60 milímetros, mas eu posso ter um diâmetro equivalente, que é correspondente ao feixe, que define essa área transversal de uma barra de 60 milímetros. É só um exemplo. Então eu tenho que seguir essa regrinha, ou é 5 milímetros ou 1/4 da armadura longitudinal da barra isolada. Então eu vou pegar essa barra e ver qual que é o diâmetro dela e eu vou ter que respeitar. É o maior valor dos dois. Então por isso que na grande maioria dos casos, se eu colocar aqui 1/4 de barra 16 milímetros dividido por 4, vai me dar 4 milímetros. Beleza, eu vou adotar aqui ainda diâmetro de 5 milímetros. Se eu utilizar barra de 25, vamos ver aqui, 25 dividido por 4, 6,25 milímetros, ou seja, eu tenho que utilizar no mínimo estribo de 6,3. Então essa regra, esse princípio é válido, né? Deu para entender, pessoal? Deu para entender esse processo, você vê, eu acho que é a forma mais rápida de dimensionar estribos que vocês já viram, né? Sim, bem tranquilo. Beleza. Bom, visto isto, eu acredito que quanto ao detalhamento, deixa eu até ver se tem alguma outra condição interessante aqui para a gente. Opa, o que é isso? Quanto ao detalhamento, então, da armadura, quanto ao detalhamento dos pilares, é simples, né? A gente não tem muito mistério. A gente vai agora para a parte de dimensionamento propriamente dito, né? Como que eu determino o AS da seção transversal? Aí é que tem uma certa combinação de entendimentos aí dentro desse processo. Vou mostrar para vocês então aqui a priori a tabela. A gente vai trabalhar a priori com flexão composta normal. A gente vai trabalhar só com aquele diagrama que é um diagrama meia cebola, vamos dizer assim, né? Só com esse diagrama aqui por enquanto. Depois a gente vai para a flexão composta oblíqua, onde o diagrama, né, o ábaco de trabalho é um ábaco completo. Bom, vou utilizar, tá, de antemão o que a gente viu na aula que eu apresentei para vocês. Aí eu já até peço desculpa que na semana passada, não, segunda-feira, a internet caiu na cidade inteira, cara. Diz que o problema veio lá do fornecedor da internet. Alguém deve ter pisado no cabo lá e desligado o modem, né? O modem que alimenta toda a cidade. Aí, mas voltou, já era 9h20 da noite. Bom, o que eu ia mostrar aqui para vocês? Aí, né, eu peço que vocês deem uma conferida na aula passada. E o que eu fiz na aula passada? Eu dimensionei vários pilares. Na verdade, foram 3, se eu não me engano. E a gente vai pegar um desses como referência. E, na verdade, o que a gente vai pegar como referência é justamente esse. É um pilar solicitado a flexão composta reta, né? Eu tenho apenas um eixo, eu tenho momento em apenas um dos eixos, ou seja, eu tenho um único diagrama de momento fletor na minha seção transversal, que é justamente o momento fletor em torno de Y.
Então, esse nosso pilar é um pilar de 65 por 35. Ele é um pilar que tinha, rapaz, 6,5 metros de altura. Deixa eu ver aqui que tem aqui, ó. 7,5 metros de altura. 35 por 65 a seção transversal e um FCK de 20 MPa. 20 MPa. E acho que é isso, de informação básica que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui na nossa aula. Já vimos, entendemos o nosso problema. Então, eu vou escrever, ó, pilar, seção transversal 35 por 65, LE 7,5, FCK 20 MPa, momento fletor em torno de Y, MDY. Agora, aí vocês vão ver todo o processo, o MD total em Y, que eu calculei, eu vou voltar lá e eu ainda vou ver isso, e eu vou precisar de uma outra informação que é esta daqui, e eu vou precisar também da carga normal, da aula passada, e vou precisar, acho que é isso. Momento em Y, não? É isso, MD tot em Y. Na verdade, isso daqui é só Em representação. Y, né? Eu vou precisar em Y, o NI e o NSD. Ok. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Então, deixa eu ver aqui eu ainda não calculei o NI. Então, o nosso NI calcular o efeito de segunda ordem, beleza. Então, meu NI aqui deu 0,98. Tá aqui, ó. Então, eu vou anotar aqui 0,98 NI. O NSD 3.200 kN. E a outra informação que eu falei era o MTOT, momento total. Momento total 210 kN, não, 210 não, 228,35 kN/m. Eu já esqueci tudo, mas vamos lá. Eu estou aqui tentando acompanhar a sua continha na minha planilha aqui, Rafael. Aí eu queria saber o momento em Y, que aí o restante aqui eu até tenho. Espera aí, 228,35, aqui é 0,98 e aqui era 3.200 kN. Aqui kN/m. Isso são informações básicas. Eu resolvi o problema, né? O momento Y era 105 na base, se eu não me engano. 105 na base. E 20 no topo. Vamos ver isso daqui, ó. Aí você tocou no assunto. Base, uma carga de 3.200 kN. Você tocou num assunto interessante aí, só te interrompendo um pouquinho, Rafael. E eu estava aqui estudando aqui em casa, e quando a gente começou a estudar colunas, a gente começa com aquele topo da viga, né? A gente coloca a carga deslocada do centro, e você tem a excentricidade dos momentos. Aí eu fiz baseado naquilo. Agora, eu sei que você tem o MA, o MB e também o MC, esses momentos aí. Aí eu não sei como é que um conversa com o outro, isso que eu estou um pouco na dúvida. Ou aquilo foi mais didático mesmo, a gente tem que considerar o MA. Um conversa com o outro, como assim? Não entendi, não. Como é que eu te falo aqui? De onde que vem, por exemplo? Não, eu até entendo de onde é que vem. É porque na minha planilha de cálculo aqui, o M1 de mínimo, a gente vai usar...
eu fiz a conta como se fosse que momento em Y, que é igual a gente fez no início, não usando o MA nem o MB, É sabe? isso, não. O M mínimo é uma equaçãozinha básica. Vamos fazer o seguinte, essa daqui a gente vai fazer Vamos fazer, não sofrer não, é só deixar no ar mesmo. Beleza. Dá uma olhada naquela aula, né? Nessa aula que eu passei para vocês, que é importante para a gente, porque na semana que vem, na próxima aula, a gente vai né, determinar novamente a taxa de aço. E aí, às vezes, até surge mais dúvida ou clareia essa dúvida sua. Mas vamos lá, isso é Ok. importante. Só tem que entender a dúvida aí que eu não entendi direito, tá? Se você quiser depois me mandar um e-mail ou um WhatsApp, eu vejo com você. Eu mando lá no Yammer lá. Se você quiser, eu ponho no grupo lá, outra pessoa vê também, não sei. Não pode colocar. É bom. Beleza. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu peguei uma quina do pilar, só para vocês entenderem. Ó. Eu tenho o diâmetro do estribo, então φt. Eu tenho aqui o meu cobrimento nominal, diâmetro do estribo, e vamos pegar aqui uma outra referência. O papel ficou pequeno aqui, né? Mas aqui do centro de gravidade da minha armadura longitudinal até a face mais externa da minha estrutura. Isso daqui vai ser importante. Estou caracterizando alguns dados relevantes aqui para o nosso dimensionamento. Vocês lembram lá de vigas, quando eu tinha a armadura longitudinal comprimida e aparecia um D', e esse D' era justamente a distância da região mais comprimida até o centro de gravidade da barra? Aqui no pilar a gente vai ter a mesma coisa. Distância do centro de gravidade da minha barra até a face externa é chamado de D', onde D' é nada mais do que o C nominal mais... Eu não tenho o diâmetro do estribo, então a gente coloca meio centímetro. Eu não tenho o diâmetro da armadura longitudinal, a gente coloca também meio centímetro, correspondente a metade de um diâmetro de barra de 10 milímetros. Se tratando de um comprimento nominal de 3 centímetros, o que eu tenho aqui no final das contas é aproximadamente 4 centímetros de D'. E isso é importante para a gente. Joia! Visto isso, né, isso daqui é importante, a gente vai vir aqui agora no meu ábaco. Eu já tenho as informações básicas determinadas, vocês já viram aí as informações básicas. E agora eu tenho vários ábacos de dimensionamento. Este é o X da questão. Qual ábaco eu vou escolher? Primeira coisa, primeiro fator, antes de analisar esse quesito aqui, antes de analisar deixa eu ver se vai dar. Antes de analisar isto, que é o detalhamento, o que eu vou fazer é analisar este sujeito aqui, ó, que é o D'H. Vocês acabaram de ver que D' é 4 centímetros. E H? Deixa eu trocar esse negócio aqui. E H? Quanto que vale? Aí é que está o X da questão. H é 65 ou H é 35, conforme aí as minhas diretrizes. Vou fazer um outro negócio aqui, é uma gambiarra, mas é para vocês entenderem. Ó. Vou pegar aqui um detalhe genérico, porque todos os detalhamentos seguem esse padrão. Todos os ábacos seguem esse padrão. Não quer dizer que eu vou usar esse não, mas todos eles seguem esse princípio. Ó, isto, deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Deixa eu melhorar aqui. Beleza. Então, se eu analisar para esse, vai servir para todo mundo. O que é interessante disso? Ó? A gente não viu que a minha seção transversal, daquele pilar, ela tem um momento fletor em torno de Y, certo?
E esse momento fletor em torno de y é decorrente, a gente pode pensar que ele é decorrente de uma carga, vou colocar aqui meu eixo x, é decorrente de uma carga normal, excêntrica em relação a x, que gerou esse momento, né? Porque eu tenho aqui o meu momento, então, momento em y é nada mais do que minha carga, vezes a excentricidade em x. Show de bola. Se eu desenhar esse meu diagrama, ó, ficaria um negócio assim, ó. Diagrama não, se eu desenhasse essa minha seção transversal, ficaria um negócio assim, ó. Eu não vou desenhar o momento, não. Vou desenhar a carga normal que gerou aquele momento em torno de y. Então, minha carga normal estaria aqui, ó. E aqui meu eixo x. Então, e aqui meu eixo y. Só que, ó, se eu comparar esse desenho com o que a gente tem de fato na prática, o meu pilar está com uma excentricidade diferente, né? Na verdade, a minha carga está excêntrica num eixo diferente desse meu desenho. Beleza, por que eu estou falando isso para vocês? Ó, a gente vai ter que trazer essa realidade para a nossa realidade. Se eu tivesse minha carga aqui em cima do meu eixo y, maravilha, o desenho ia bater perfeitamente. Eu não ia ter que fazer nenhuma, eu não ia ter que fazer nenhuma consideração adicional, é simplesmente aplicar o que eu estou enxergando. Aqui seria o que eu teria lá no meu pilar, não teria problema nenhum. O negócio que a gente está com a excentricidade, né, o meu momento está em torno do eixo oposto da representação do meu detalhamento. Show de bola. Então quer dizer que eu faço, ó, que eu acho mais simples de trabalhar. Ó. Eu vou pegar este meu desenho. Deletar isso daqui, vamos ver se eu consigo fazer isto, e olha só o que a gente tem. Opa! A gente tem o nosso desenho pronto. Tá vendo que, ó, este daqui seria o nosso eixo de referência, beleza? Este daqui seria o meu eixo x, e esse daqui meu eixo x. Então quer dizer que esse sujeito aqui, ó, é chamado de B. Eu estou trazendo, ó, isso daqui, isto do lado, eu estou transformando para cá, estou transportando para cá. Vou fazer de uma outra cor. Então, quer dizer que isso daqui para mim é B. E esse B vale 65 centímetros. E aqui embaixo, o que é isso daqui aqui embaixo? Isso daqui não é minha base, né? Na verdade, não é os meus 25 centímetros. E ele nos chama essa face de H. Isto. E olha só que interessante, cara. Ele já me mostra aqui que a disposição do aço é nessa face paralela ao que a gente chamou de B. Ou seja, eu vou dispor o aço aqui, ó, na face de maior, nesse meu problema, né? Na face de maior comprimento. Opa, tá legal. Então quer dizer que o meu detalhamento está condizente, esse detalhamento desse desenho está condizente com o que eu tenho na prática. Porque a gente pode ter detalhamentos, outros detalhamentos, onde a gente teria isso daqui, ó, você vai dispor tantas barras de aço nessa face. Só que esse dispor tantas barras de aço nessa face resultaria para a gente dispor o aço só aqui, ó. E isso não ficaria legal. Porque eu ia ter muito aço na menor face do meu pilar e pouco aço na maior face, e a norma não permite isso. Então, este desenho está correlato com o que eu preciso na prática. Tá, por que eu falei isso tudo para vocês? Por que a gente transformou esse meu elemento, esse meu desenho, na convenção lá do ábaco, né? Nessa convenção? Porque eu vou precisar fazer uma análise de linha sobre H.
E a gente acabou de ver que o H nosso vale 25 centímetros. Então, vamos voltar aqui. Ó. Quem é D' sobre H? D' sobre H é igual a 4 centímetros sobre 25 centímetros. E isso vai nos dar 4 dividido por 25, 0,16. Eu tenho ábacos. Os ábacos são divididos em D'H 0,05, 0,1, 0,15, 0,20. Eu não sei se tem 25. Ou seja, eu tenho ábacos que me atendem esse cenário. Esse 0,15 está mais próximo do ábaco 0,15. Ou seja, eu vou vir aqui e vou procurar o D'H 0,15. Então, a 0,5 não me atende, 0,10 não me atende, 0,15 me atende. Opa, então todos os ábacos D'H igual a 0,15 me atendem. Joia. Aí eu tenho 0,20 e aí tenho 25 também. Percebam, ó, acabou. D'H 0,25, aí eu começo um outro ábaco 0,05, porém com outro detalhamento. Então, a escolha do detalhamento vai depender do engenheiro e também do detalhamento final daquela sucessão transversal. Então, o ábaco A6, D'H 0,5, tem essa disposição de barras, o D'H 0,10 tem a mesma disposição de barras, o 0,15 a mesma, o 0,20 também a mesma, e o 25, aqui já não tem nem 25, vai só até o 0,20. Ou seja, 6 barras, porém, para valores distintos de D'H. Eu vou escolher, o que eu gosto de fazer é escolher este ábaco, tá aqui, ó, que tem esses risquinhos. O que esses risquinhos correspondem? A um detalhamento livre, você não precisa seguir a sequência de barras estipulada no ábaco. Se você encontrou ou utilizou um ábaco desse tipo, você vai ter que colocar 4 barras de um lado e 4 barras do outro. Você está restrito a esse detalhamento. Se você usou um ábaco dessa tipologia, que é o risquinho em cima e risquinho embaixo, é a quantidade de barras ou o número de barras você que escolhe. Você só vai respeitar taxa de aço aqui em cima e taxa de aço aqui embaixo. Na verdade, metade da taxa de aço em cima e metade da taxa de aço embaixo. Porque o que a gente vai determinar é a taxa de aço para toda a seção. Então, vou lá no meu ábaco. Ó. D'H 0,15. Esse ábaco nos atende. Detalhamento livre. Detalhamento onde? A gente acabou de ver que é na maior face da minha estrutura, né? Conforme a minha convenção aqui que a gente readecou. Deixa eu ver aqui, tá? Beleza? Não era 30... É 35? Ah, 35. Valeu, Matheus. Você me desculpa. Aí, tô vendo? Agora que eu vi, cara. Vocês ligam o áudio aí, cara, para eu fazer o cálculo certo, senão zebra. É 35. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos procurar aqui. É 35, corrigindo para o nosso problema. 35, isso vai dar 4 dividido por 35, 0,11. Opa, aí mudou. Então, só corrigindo. É que negócio, eu vejo uma vez, esqueço o valor e depois 0,11. Então, o nosso ábaco agora é esticar, ó. Beleza? Então, não é o 0,15, tá, gente? Vocês me perdoem aí. Beleza? Então, vamos mudar o ábaco. Eita. Vamos mudar o ábaco lá agora. Então, o ábaco que vai nos atender é esse daqui. Obrigado, viu, Matheus? Então, D'H 0,10. Fechou. Próximo passo. Próximo passo, o dado de entrada. Carga adimensional e o Mi. Carga adimensional a gente já tem. Está aqui, ó, é 0,98. Eu trouxe lá do problema. Trouxe 0,98. Então, vamos lá. Ó. Marcar isso tudo aqui, 0,98, ok. Eu preciso calcular o Mi. Mi, vamos lembrar que o Mi
o μ é igual a nada mais do que a carga adimensional vezes a excentricidade relativa. A excentricidade relativa, já que nossa excentricidade é nada mais do que, já que nosso momento fletor é em torno do eixo y, a excentricidade relativa aqui é em torno de x. Então, vai ser x sobre 35. Então, isso daqui vai nos dar 0,98 vezes excentricidade em x sobre 0,35. Eu vou usar em metro. Quem é excentricidade em x? Vamos lá. Ó. Vai ficar meio apertadinho aqui, mas tá bom. μ é igual a 0,98 vezes excentricidade em x não é? A gente acabou de ver onde aqui? Não. Que a excentricidade... Bom, mostrei isso para vocês, mas momento em y é igual a normal vezes excentricidade em x. Então, a excentricidade em x é momento em y sobre a normal. Aí a gente volta lá e coloca. Momento em y é o mtot. 228,35, então 228,35 kN dividido pela carga de 3.200 kN, aqui dividido pelo 0,35. Ixi, vai ficar embolado aqui, mas vamos lá. Ó. Fazer a conta aqui agora. 228,35 dividido por 3.200 vezes 0,98, isso tudo dividido por 0,35. 0,1998. 0,2, né? Vamos arredondar. 0,2. Show de bola. Pronto. Está resolvido o nosso problema. Está resolvido? Porque 0,2 é o dado de entrada em μ. E 0,98 dado de entrada em Ni. Então, eu volto aqui no meu diagrama. E aí, eu vou fazer um esquema aqui também para a gente riscar em cima. Que é whiteboard. Isso aí. Nosso dado de entrada... Aqui é o Ni e aqui é o Mi. O nosso Mi é 0,2. Olha o 0,2 aqui. Ó. Olha o 0,2 aqui embaixo. E o nosso Ni? 0,98. 0... Não trocou a tela não, está na caderneta. Ah, isso aí. Ó. Agora tá. Ó. Agora tô vendo. Deixa eu apagar esse trem aqui que nós refaz. Espera aí, ó. Nosso Mi... Aqui. Então, ó, o nosso Mi, e aqui em cima é o nosso Ni. Olha o nosso Mi 0,2 aqui embaixo. Olha o nosso Ni, esse daqui é de 0,1 em 0,1, 0,8, 0,9, 0,98, deve estar mais ou menos aqui, ó. É no olho, tá, gente? Não tem muito, ó, vamos ver se dá um zoom lá, 0,98 aproximadamente. Aí o que a gente vai fazer, deixa eu ver, não sei se tem uma réguazinha aqui para poder... Rapaz, eu nunca aprendi a mexer com essa régua. Bom, não deu certo não. Queria fazer um rabisco reto, né? Ah, vamos lá, ó. Faço aqui no olho mesmo. Ó. Tá bom. 0,2 está aqui, ó. Então, quer dizer que o ponto aproximado, né, ficou torto minha linha, mas minha linha era para estar um pouquinho mais aqui em cima, vamos dizer assim, é aproximadamente isso tudo aí que vocês estão enxergando. Ó. Vou fazer um negócio direito, né, cara? Está mais próximo de 0,7, né, do que 0,6, parece. Eita, pronto. Então, o que a gente vai olhar aqui agora? Ó? O meu ômega, cada linhazinha dessa daí que vocês estão vendo, né? Cada anel da cebola é justamente um valor de ômega. Ó, aqui é um valor de ômega, aqui é outro valor, aqui é outro, aqui é outro. Quais são esses valores? Ó,
001, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Então, vai estar entre ômega 0,7 e ômega 0,6. O cara está um pouquinho acima da metade. Então, é um ômega aproximadamente, infelizmente é no olho mesmo, aproximadamente ômega 0,6667. Sei lá. Faz interpolação, então, no caso. Interpolação no olho, porque infelizmente o ábaco ele não tem a equação dele, tem o ábaco propriamente dito. Então, esse é o problema de você fazer a planilha, João. Você vai ter que, hora, determinar isso no olho. Lá no ábaco. Entendi. Então, se eu voltar aqui agora na minha planilhinha, eu tenho que o ômega é essa equação aqui, ó. Ômega a gente viu que é 0,67. Então, eu vou vir aqui na minha caderneta e eu vou ver que, ômega que é igual a 0,67, que é igual área, vamos ver aqui a relação entre a área de aço e a tensão no aço, caderneta, ômega 0,67 é igual a relação entre área do aço vezes o FYD, dividido pela área de concreto vezes o FCD. A gente viu, isso daqui eu vou usar o aço CA50, que é um AS, tá? AS do aço. Então, eu vou ter que o AS do aço vezes o FYD, é os meus 500 MPa, 500 kPa, dividido por 1,15. Eu já vou passar o AC, que é a área de concreto vezes o FCD, multiplicando para o lado de lá. Ó. Isto é igual a 0,67, que é meu ômega. A área de concreto é o 0,35 vezes o 0,65. O nosso FCK era 20 MPa, então 20.000 kPa, sobre 1,4. Então, a área de aço nossa, eu tenho que passar isto dividindo todo mundo aqui, e a gente vai ter a área de aço. Eu vou fazer aqui para vocês já, para a gente já escrever o valor ali, ó. 20.000 por 1,4 vezes 0,35 vezes 0,65, isso, vezes 0,67, todo mundo dividido 1,15, dá aproximadamente, vou escrever aqui, eu já vou abrir a tela aí, 5,08. 5 vezes 10. 5 vezes 10 a menos 3 centímetros, metro quadrado. Deixa eu só conferir para a gente não errar, 20.000, 1, 2, 3. Se vocês tiverem feito aí também, tiver dado isso. Dividido por isso, 5,508, né, aproximadamente, vezes 10 a menos 3. Então, isto vezes 10 área de aço é aproximadamente, transformando isso daqui para centímetro quadrado, é só multiplicar por 10 a quarta. Eu transformo metro quadrado para centímetro quadrado. Isso daqui vai dar algo aproximado de 50 centímetros quadrados de aço na minha seção transversal. Cara, é coisa pra caramba. Muito aço na seção transversal. E, na verdade, ele está carregado com 320 toneladas, né? Um pilar carregado. Só para vocês terem uma ideia de quantas barras de aço dariam aqui na seção transversal, considerando aqui, ó, 50 centímetros de área de aço dividido pela área de aço de uma barra de 20 milímetros. Então, 20 milímetros vai ser
3,14 centímetros quadrados de aço, tá? Isso daqui é um φ de 20 milímetros, isso daria 0,14, 50 dividido por 3,14, aproximadamente, arredondando já, 16 φ de 20 milímetros na seção transversal. Se eu fizesse um detalhamento, não, a gente vai fazer um detalhamento bem rapidinho, ficaria aqui os meus estribos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ixi, nem vai caber aqui, ó. Vai ser 1, 2, vai faltar aqui mais 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ixi, rapaz, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, ficou melhor, né? 8 φ de 8, ó, φ de 20, de um lado, e 8 φ de 20 milímetros do outro. Cara, eu vou deixar como dever de casa para vocês verificar se o espaçamento mínimo está sendo atendido. Pode ser que essa quantidade de barras de 8 milímetros, que só aqui está me dando 8 barras de 20 milímetros, e eu já tenho 16 centímetros só de barra aqui na minha seção. Eu tenho 65 centímetros aqui nessa face. Aí vai ficar de dever de casa. S máximo está atendido, cara. Na verdade, as barras estão tão juntinhas que eu teria que verificar o S mínimo de fato. Bom, pessoal, entenderam esse processo? É isso, né? Determinação da taxa de aço é isso, acabou. A gente determinou a taxa de aço, já fez o detalhamento. O que dá mais trabalho é a verificação do ábaco. Mas não se preocupe, a gente vai fazer outros exercícios, tá? Esse não é o único exercício que a gente vai fazer a respeito de dimensionamento de pilares. Na próxima aula a gente vai fazer mais. Mas vocês viram que não é tão direto assim a determinação da taxa de aço, ela não é igual vigas, por exemplo, que eu já tenho um momento fletor e pum, vou lá e resolvo e já tenho a taxa de aço da seção transversal. A gente tem um processo um pouco mais, não diria complexo, né, mas um pouco mais trabalhoso, né? Mas o que vocês viram hoje, deu para entender o contexto, o processo, pessoal? Bom, Rafael, de minha parte, sim, dá até para começar algumas verificações, fazer uns exercícios e entender. Bem bacana. Depois você põe a formulazinha da taxa de aço aí, a taxa de aço, W. Essa daqui? Opa. Esta. Isso, já está até ali, já, olha. Tem. Isso daqui, na verdade, esse é o Ni, que a gente já passei para vocês. Esse daqui é o Mi, que eu já passei também para vocês. E essa daqui é o ômega, que é justamente a relação entre o RS e o RC. Bacana. Eu vou mandar para você lá. Eu acho que eu vou ver a aula primeiro, depois eu mando. Se eu não tiver dúvida ainda, eu mando lá aquele momento para você. Vou fazer isso. Essas tabelas, pessoal, na hora que eu postar lá no YouTube, as tabelas vão estar na descrição do vídeo, tá? Tanto essa tabela que são tabelas grandes, né? Vai estar tudo lá na descrição do vídeo. Vocês vão lá e vão em notas de aula e faz o download da tabelinha, da anotação, vai estar tudo lá para vocês acompanharem. Beleza, pessoal? No mais dúvidas, tranquilo? Segunda-feira que vem é feriado, né? Então nós não teremos aula, a gente vai ter na outra semana ainda, porque quarta-feira não tem a aula também, porque a aula é a quinzenal, né? Então semana que vem não tem. Mas no mais, pessoal, então, bom final de semana para vocês aí. Na próxima aula a gente já retorna com mais exercícios, aí já flexão composta oblíqua e metendo bronca aí, beleza?